Fala pessoal, eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Mais um sábado e tô com ele aqui, Biofá. Beleza? Vamos que vamos. No mês passado a gente meio que ficou conversando sobre o B-Rock, né? O Rock Brasil nos anos 80. E aí a gente teve a ideia de repente uma vez por mês, não sei, a gente debater algum gênero, algum movimento musical, né, que seja bacana, que tenha muitas bandas legais, muitos discos importantes, tudo. E eu sinto que se eu fizesse uma pesquisa de popularidade no canal, o Oasis ganhava. Eu acho que tem um batalhão de fãs do Oasis aqui. É impressionante, e fãs mesmo, daqueles que ficam debatendo o lado B do single tal, né? Aliás, o pessoal que acompanha o canal é assim, ainda bem, né? A gente quer, é esse tipo de gente que a gente quer, né? Então veio a ideia falar sobre o Britpop, né, dos anos 90, não só sobre o Oasis, mas sobre o Blur, sobre um bando de banda legal também que às vezes não teve o sucesso reconhecido como essas duas. Mas então a ideia é debater, sei que muita gente aqui também vai comentar, porque é o tema que o pessoal mais gosta, tudo. E já vou começar falando que, Biofak não gosta de Oasis. Não sou um grande fã de Oasis. Eu posso dar minhas razões, você quer ouvir minhas razões? Que, claro, as pessoas querem ouvir para depois ficar te xingando aqui embaixo. As minhas razões são muito simples. Eu acho que o Oasis é uma banda que se dedica a ficar pegando pedaços de canções dos Beatles e David Bowie, fazendo uma colagem e lançando como algo original. Eu acho isso detestável. Então eu não consigo gostar. O que eu ouço assim, é uma banda que plagia fingindo que não plagia. Não me agrada isso. Pra mim não tem nenhum pingo de originalidade em nada que eles fazem. É uma coisa requentada e descaradamente copiada de outras bandas que eu adoro. Então nunca me acrescentou em nada o Oasis. Sem contar que eu acho o Liam Gallagher um grande babaca. Acho que o Noel Gallagher não toca porra nenhuma de guitarra, muito embora ele seja um dos caras mais engraçados da história da música. Ele numa mesa de bar eu adoraria, mas a música que ele faz eu dispenso. Você já foi a algum show do Oasis? Obviamente que não. Tem algum disco deles que você gosta, que você chegou a ouvir quando era eu gosto um pouquinho de Don't Look Back in Anger. Acho uma música legalzinha, acho uma baladinha legal, embora seja chupado de All the Young Dudes do David Bowie, tudo bem. É uma boa música. O resto eu dispenso. E o que você gosta de Britpop? Você vai ficar falando mal de todo mundo ou tem coisa que você gosta? Gosto de quase tudo. Menos Oasis. De Blur, também não sou grande fã de Blur, não. Ou seja, os mais populares você não gosta. Aquilo, meu irmão, aquilo me dá uma irritação, cara. Acho aquilo uma coisa escrotérrima, mas enfim. Eu faço que tá de mau humor, hein? Não tô de super bom humor, agora vou começar a falar da parte boa. Britpop pra mim começou um pouco antes, começou com Soup Dragons e Happy Mondays, Stone Roses, que pra mim acho que talvez a primeira grande banda do Britpop, né? Aquela banda meteórica. Que acho que o Britpop ainda não existia, de repente, esse termo, né? Não sei. Eu acho que Britpop meio que veio com o Blur. Exatamente. Assim, eu acho que Smiths é o pai de tudo, né? E de repente a coisa vai indo e as pessoas, como sempre, sentem a necessidade de botar um rótulo. Eu acho que o Britpop, Stone Roses talvez sejam a primeira banda, embora reconhecidas depois, né? Como Britpop, mas Stone Roses, Happy Mondays até também, que é uma banda que eu gosto muito. Stone Roses agora, depois de décadas, eles voltaram, né? Mas é aquele primeiro disco. Aquele primeiro disco sedimentou totalmente, assim, a estética do Britpop. Charlatans é uma banda que eu gosto muito também. Elástica é uma banda que eu gostei muito na época, mas aí que já é contemporânea de Blur e Oasis. Supergrass, que dessa leva toda, é disparada a minha banda preferida. Você foi ao show deles? Fui ao show deles em 96, Também. no Hollywood Rock. Só o pessoal ter uma ideia, né? O dia de The Cure, né? Smashing Pumpkins. Tattoo que dia, né, cara? Supergrass, Smashing Pumpkins lançando Melancholy e depois o The Cure num show de 3 horas e meia. Que dia, cara. E Blur, já que você falou de Oasis. Cara, Blur é uma banda que eu também nunca me disse muita coisa. Eu tentei gostar, não me agradou. Não me agradou mesmo, não sei porquê. Aquele projeto deles, o Gorillaz, também eu acho chato pra caceta. Você acha? Muitíssimo chato. Eu acho que eu não vou com a cara mesmo do Damon Albarn e da galera dele. Nunca me disse nada. É estranho, né? Porque são as duas bandas mais emblemáticas do Britpop. Isso acho que você não gosto muito. Adoro Supergrass e Happy Mondays e Stone Roses, mas essas emblemáticas eu realmente nunca me disseram muita coisa.
E você, Louie? Eu Você tem alguma preferida nessa galera do Britpop? cara, eu gosto de Oasis. Você gosta, né? Pô, Oasis, eu me lembro que Pô, é aquela época que, um pouquinho antes de eu fazer vestibular, o Wonderwall, eu me lembro que eu conheci o Wonderwall, a primeira vez que eu vi o Wonderwall foi numa novela da Globo, acho que Vira-Lata, se não me engano. E já conheci o Oasis lá do primeiro disco, era uma coisa que... Rock and Roll Star e tal. Live Forever. E era aquela época meio que prestes a fazer vestibular, então todo mundo atrás das novidades. Naquela época tinha muita novidade boa, tinha muita né? coisa acontecendo. Tipo, pô, me lembro a Alanis, foi uma que também surgiu em 95, porra. Que, sabe, todo mundo buscando coisa nova, as rádios tocando músicas novas. E eu me lembro, pô, aí eu ouvi, eles lançaram um terceiro disco, Be Here Now, que é um disco eu acho fabuloso. É o disco que ele é meio Madman Across the Water do Oasis, porque tava todo mundo muito doido, muito louco. Muito louco. No estúdio, do aquele Elton disco. John, né? Que você não citou o nome, acho que o o Madman Across the Water do Elton John, porque era um se disco situar. que o Elton John tava... E também teve o Muito do louco. Bowie, o Station to Station, parece que era a época que o Bowie tava muito... cheirando no café da manhã até de noite. Então, Be Here Now. E, pô, eu me lembro que eles vieram ao Brasil pela primeira vez, dar um show no Metropolitan. E, pô, eu fiquei assim, cara, eu não acredito que eu vou ver o Oasis, ainda mais num lugar como o Metropolitan, que você pode falar que não é um estádio. E é um lugar muito bom de ver show, É um né? lugar bom. Ele é pequeno bastante pra você Pô, se sentir... E na bem época no show. era o Metropolitan. Era o Metropolitan, Tipo, com aquela acústica toda que o meu saudoso professor de engenharia de som, Solon do Vale, ele fez toda aquela acústica. E aí teve esse do Be Here Now, e depois eles lançaram um disco, o Stand on the Shoulder of Giants, e porra, aí eu me lembro que eu ia pra Londres, ia eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, viagem em família, passar 5 dias em Londres e 10 dias circulando lá por outras cidades. E, pô, na época a internet meio que engatinhando, ainda 2000, aquela coisa, não é que nem hoje, de... Aí, pô, eu falei, caramba, eu vou estar lá, vai ter show do Oasis no estádio Wembley, né? Eu até comentei essa história e o Wembley é antigo, né? Com as torres lá. Eu até comentei isso no vídeo sobre esse show que eu fui, que originou o DVD Família de Millions. E foi engraçado porque eu fui tentar comprar pela internet e tava tudo esgotado há meses quando eu vi. Aí meu pai, né, tipo aquele que até hoje mal sabe ligar um computador, tudo, ele chegou, tá esgotado, me dá o telefone da bilheteria do estádio. Aí falei, você achou que ele nunca ia conseguir. Pô, você acha que vai ligar pra bilheteria, vai ter um ingresso lá pra mim, pô? Aí ele me dá o telefone. Aí 5 minutos depois ele chega lá, ó, a senha é essa aqui, não sei o que. O cara foi lá e comprou 2 ingressos de telefone. Demais. E você foi com o teu irmão. Porra, já tava muito duro, muito louco. Porra, eu me lembro, até os britânicos ficaram impressionados com a gente. Loucos o quê? De bebida, né? Entendi. Não, só pra... Vamos ficar só na bebida. Vamos ficar por aqui. Aí eu me lembro que antes do show eu deitei numa calçada lá e dormi, assim. Aí eu me lembro aqueles ingleses passando e falando, porque, pô, inglês já bebe pra caramba naturalmente, mas naquele dia eu tava mais... E, pô, quando saiu o DVD, tinha uma loja que eu amava no centro, lá no edifício da Cândido Mendes, Assembleia 10, né? Isso. Que era Music Land. Pô, eu me lembro do Gustavo, eu não sei onde tá o Gustavo, que era o dono da loja, cara, gente boa pra caramba. E ele... Eu me lembro que quando eu vi que ia sair esse CD, eu fui lá e encomendo o CD só antes do DVD, né? Encomendo o CD pra mim, não sei o quê. Aí, pô... É o Familiar to Millions? É o Familiar to Millions. CD duplo, ao vivo do show que eu fui. Aí quando eu chego na loja, pô, esse chegou, né? Aí chegou um outro vendedor da loja e falou, chegou, pô, me dá aí. Não tá... Chegaram só 2 e os 2 estão reservados. Aí, pô, eu falei, como assim reservado? Eu sou uma cliente dessa loja, eu reservei com o Gustavo essa porra, não sei o que, eu não saio dessa loja sem esse CD, não sei o que. Aí começou o clima a ficar tenso, aí nisso entra o Gustavo, o que que eu... Não, é porque o Oasis os 2 estão reservados. Aí eu não sei se o Gustavo falou pra me agradar ou não, falou, os 2 estão reservados pra ele.
Eu ainda saí da loja com os dois. É melhor eu falei, agora eu vou saber, comprar o que os importa é que dois. você saiu da loja com o CD debaixo do braço. E até hoje eu tenho ingresso. O Blur é uma banda que eu adoro e que eu nunca vi, porque quando eles vieram ao Brasil foi um show no Metropolitan. E quem foi? O Dapiev, né? O Dapiev já tá virando personagem aqui. Totalmente. Ele falou que tinha 500 pessoas naquele show. Foi assim um fracasso. E o Blur tava no auge, né? Pois é, no lá mundo fora inteiro. era o auge. Pois é, aqui eles louca. vieram, acho que exatamente em 95 ou 96, e tava as moscas o show. Muito louco isso. Pô, a gente tem que fazer um vídeo sobre o Lobão, né? Porra, gente. Muitas bandas que vieram depois beberam na fonte deles, né? Embora eu acho que não tenham aprendido tanta lição de casa, muitas bandas, né? Sabe o que é curioso? O Kurt Cobain se matou e o primeiro single do Oasis acho que saiu 4 ou 5 dias depois. Então, você pensando assim com o benefício da retrospectiva, porque pensar hoje é fácil, né? Porque você não imagina, né? Porra, é como se o bastão tivesse sido passado. Tipo, o Kurt Cobain morreu, meio que o grunge ficou pra trás. Verdade. E o Britpop. E, pô, os Estados Unidos que estava produzindo o rock popular na época, verdade, não sei o quê, meio que voltou pra Grã-Bretanha. O Reino Unido voltou e pegou de volta, e, porra, aí foi... E eu acho engraçado você pensar isso, que na época também o Oasis surgiu, eu não sabia se era. E Luiz, reza a lenda, e você, é claro, como grande pesquisador que você deve saber isso muito melhor do que eu, que essas bandas, elas alimentavam uma rivalidade que era muito mais comercial para vender disco do que na vida real, né? Não teve um lance que eles combinaram de lançar o single no mesmo dia, o Oasis e Blur? Foi. Aí ficou teve uma porradaria pelos tabloides e chegou no dia todo mundo vendeu pra cacete e ficou todo mundo feliz, né? Um dia eu tava lendo um livro sobre as maiores farsas do rock e essa tava lá. Tipo assim, pô, eles alimentavam uma coisa. Tá certo. Frequentavam a casa do outro, né? Não tinha... Acho que não chega tanto. Eu li que eles frequentavam. Assim, mas eu li uma entrevista do Damon Albarn na Rolling Stone aqui do Brasil, acho que em dezembro. E ele fala isso, não, pô, a gente não é amigo tudo, mas eu gosto de estar com ele, não sei o quê. Pois então eu acho que teve isso também de interessante, porque por mais que seja farsa, não sei o que, meio que fica para os livros de história. Teve capa, eu acho que do New Musical Express ou alguma coisa do tipo, Melody Maker, não sei, tipo assim, Damon Albarn e Liam Gallagher, tipo, com um chargezinho deles com luva de boxe, se matando, de porrada e tal. E depois deles, quando teve isso de novo? Com outra banda? Acho que é só depois que a galera do hip hop, de Tupac contra Notorious B.I.G., mas aí já é uma onda muito mais séria, que de fato era gangsta mesmo, né, com arma e tal, que não era essa coisa lúdica que era essa rivalidade de mentirinha deles. Mas chegou no rock assim... Uma curiosidade que eu me lembro, e isso é uma coisa que eu não sei se você também teve essa impressão na época, quando surgiu, pelo menos na MTV Brasil, a grande rivalidade era entre Supergrass e Oasis. Você lembra disso? Não lembro. Eles surgiram na mesma época e a MTV divulgou muito essa onda assim, de Supergrass versus Oasis, e nunca mais aconteceu, porque o Supergrass é uma banda que, embora seja a minha preferida de todas, essa do Britpop, talvez junto com Stone Roses. Aquele disco é muito bom. O primeiro, I Should Coco, é um clássico. Os outros também são muito bons, mas o I Should Coco é um disco pop maravilhoso. Não aconteceu tanto, Eles né? ficaram conhecidos por uma música, Alright, que é maravilhosa. Que tocava na MTV. Mas, né, eles são tão mais do que isso e realmente nunca tiveram o reconhecimento que eles deveriam no Brasil. Cara, com certeza não. Na Inglaterra também acho que nem tanto. Eu arrisco dizer, tirando os fãs da onda, sabe? Tipo, tirando o Léo Maga. Léo Maga fora. É o... Galera Paranauê. Por exemplo, eu acho que se tiver um show do Blur e do Supergrass, cada um num dia, num Vivo Rio... Não dá 1000 pessoas. Mas eu acho que corre o risco do não falo de onda, porque eu acho que o Blur tem muito mais nome que o Supergrass. Com certeza absoluta. O Blur, de repente, vai dar um show na Apoteose, pode até lotar. Eu acho que o Blur poderia encerrar uma noite de um grande festival no Brasil. Eu acho que no Brasil não, mas... Não, mas eu acho que juntando tudo, tipo Blur aqui, não sei o que, eu acho que seria um nome forte pra encerrar, entendeu? O Supergrass, não. Supergrass nunca. E o Supergrass estaria, sei lá, se a gente for falar em termos de Rock in Rio, estaria no palco Sunset. O que seria ótimo pra gente. Porque a gente só fica lá mesmo, né? Então mas eu acho que tirando os fãs de onda, não sei o quê, de repente o Supergrass pode ter mais público que o Blur.
Eu não descartaria não. Porque Agora, o Supergrass era muito forte naquela época quando lançou Alright estourou demais, aquele né, disco. cara? Aquele clipe não parava de passar um Tanto que eles minuto, vieram né? pro Hollywood Rock. Sim, é né? verdade. Ou seja, o pessoal tava de olho lá no que... Agora, Luiz, me corrija se eu estiver errado, mas o Oasis, que sem dúvida nenhuma é a banda mais bem sucedida de toda a história do Britpop, eles não aconteceram tanto nos Estados Unidos também, né? Não. Coisa louca, né? É engraçado Esse é um fenômeno porque... bem inglês, Inglês. até mundial, mas não nos Estados Unidos, né? Tipo América do Sul, os caras são... Exatamente. É engraçado isso porque teve um evento nos Estados Unidos, alguma premiação, não sei se foi coisa da MTV, não me lembro. Quando ele fez assim com a cerveja, É, isso é um clássico. Foi cerveja ou champanhe? Foi. Ele acabou de tocar a Champagne Supernova e fez assim. E o Dennis Miller, que é um humorista que foi do Saturday Night Live, pra mim, fez a coisa certa na hora certa. Assim que o Oasis saiu do palco, ele chegou no microfone e falou assim: "Oh my God, he spilled the beer." Do tipo assim, nossa, como ele é mau, ele derramou cervejinha no palco. Eu achei muito bom ele ridicularizar o Liam Gallagher em cadeia nacional. Porque mereceu. Esse daí patético. dizem que é um dos motivos pra meio que tomar uma antipatia. Entendeu? Uhum. Realmente. E também a versão que ele canta de Champagne Supernova é uma versão muito. Já que a gente fala tanto do Lobão, uma versão palmolenga. Palmolenga total. Né? Então é aquilo, eu acho que de repente eles foram um pouco arrogantes para chegar nos Estados Unidos e não conseguiram. Em troca conseguiram a indiferença deles. Mas é muito. Isso que você fala, por exemplo, o Queen, uma das maiores bandas britânicas, o Queen também nunca foi uma banda mega nos Estados Unidos. Eles fizeram shows também não, que é uma instituição. Eles fizeram irlandesa. shows no Madison Square Garden, o Queen. Mas você vê, a última turnê do Queen nos Estados Unidos foi 82, que foi a turnê daquele Hot Space, né? Space. E a The Works, eles já não foram para os Estados Que Unidos. louco, eu não sabia disso. Né? E, era um disco. Os americanos Eles também voltaram, criticaram. né, com The Works, né? Mas os americanos criticaram, baniram da MTV aquele videoclipe do I Want to Break Free, porque eles tinha estão vestidos de insinuações mulher, não sei o homossexuais quê. e tal. E a turnê do A Kind of Magic Foi uma turnê muito curta, pouca, deve né? ter tido uns 30 shows e foi só na Europa. Eu não sei se de repente o Fred Mercury tivesse saúde, se ele iria para os Estados Unidos. O pior é que eu acho que não. Acho que ele viria para o Brasil, mas não iria para os Estados Unidos. Acho bem capaz. Eu acho que o Queen meio que realizou assim, que a gente é a banda britânica e não precisa daqueles caras, sabe? Tipo, a gente é número 1 aqui, não sei o quê, todo mundo ama a gente. E eu acho que o Oasis entrou nessa vibe. Pois é. O Blur também é outra que não... mas o Blur, da maneira como eu vejo, o Blur sempre foi uma coisa muito britânica. O Oasis, ele chegou a ser uma banda com uma projeção incrível, né? Mas nos Estados Unidos eu sei que eles nunca se criaram tanto, né? Eu gosto de ver os DVDs com os shows do Oasis e do Blur, porque eu gosto de ver a plateia, sabe? É muita... Falando nisso, você aparece no DVD Familiar to Me? Não, teve um cara que me perguntou. Não dá, lá? porque é muita gente. É muita gente, muita né? gente. Millions, Eu já apareci, eu já me achei em 2 DVDs. Um do Fagner com o Zé Cavaleiro. Eu vi minhas costas, assim. O meu primo que estava comigo aparece bem. Aí eu falei, o cara do lado sou eu. E o outro foi um do Milton Nascimento, que esse aparece geral. Foi até um amigo meu, Fernando, que falou, você aparece no DVD do Milton. Bacana. Pergunta é a seguinte, qual foi a última grande banda do Britpop? Fecha com o Eu acho que foi o Oasis mesmo, né? Eu acho que eles foram a mais importante e a última. Eu não vejo uma depois do Oasis que tenha tido algum tipo de... E qual é o equivalente? Mas sente britânica? Equivalente americano, qual que seria? A Oasis? Essa galera. Eu acho que a galera do grunge, né? Que veio antes. Que veio antes, mas ficou mais um tempo aí no Soundgarden e tal. Eles estavam muito na mesma época, né? E eu acho que depois, em termos de importância, seriam os Strokes. Os Strokes. Mas aí já é 2000, depois, né? Eu acho que, assim como a gente teve o Nirvana, depois o Oasis, não sei o que, você pode falar que os Strokes foi a... Aliás, gosta ou não? Pegando carona na pergunta do Francisco, eu acho que os Strokes foi a última grande banda de rock do mundo, ponto. Na minha opinião. Foi a última banda que de fato me interessou de verdade, que eu fui a fundo, ouvi tudo e achei maravilhoso. Foi a última banda. Que fez alguma diferença. Depois de Strokes, gostando pra mim, ou não, tudo virou uma coisa um pouco... que eu não ligo muito, sabe? Pra mim, eu não vejo mais a integridade ali. Pra mim, Strokes foi a última. E, bom, então... Eu vou te fazer uma pergunta que não sei se pode estar relacionado com a indicação. De todas as bandas, de todas que a gente falou aqui, qual é a sua predileta?
Supergrass. Eu acho que você até falou Eu vou isso te no falar vídeo. Supergrass. E a indicação qual seria? O primeiro disco, I Should Coco, eu acho que é básico, acho que as pessoas... É um disco que ficou perdido no tempo e tem que ser resgatado urgentemente, porque são 10 ou 12 faixas absolutamente maravilhosas, sem tirar nenhuma, sem exceção. É um disco daquele antiga, onde todas as músicas são boas, todas as músicas importam, todas as músicas poderiam ter sido singles. Eu arrisco a dizer isso. Supergrass, pra mim, assim, é uma joia muito pouco apreciada no Brasil e tem que ser revisitado urgentemente. O I Should Coco é a melhor maneira de começar, na minha opinião. Pô, é engraçado que eu fiquei o vídeo todo pensando, a minha indicação vai ser essa, eu me esqueci completamente. É? Alguma coisa de Oasis ou Blur, não? Não, era alguma coisa meio de influência, de não sei o quê. Não era o que eu tava me lembrando, mas acho que combina. É um DVD, eu acho que se chama Park Live. Que eles têm o Park Life, né, que é um disco... De quem é isso? Do Blur. Do é um Blur. dos discos mais importantes dele. E eu acho que esse ao vivo no Hyde Park, que são uns 3 anos, se chama Park Live. Eu tenho até uma caixa com holograma que tem o Holograma DVD, é o essencial. Blu-ray, o CD duplo, Camisa, sabe? broche, Tem broche, button, pôster, carta autografada, bolinhas de gude. balinha de gude, carrinho de rolimã, assinado pela banda toda. E é muito legal porque eu tava falando da adoração do público com essa... de ver o público britânico nesses shows, e os caras são alucinados, sabe? E então eu recomendaria esse pra quem ainda não viu, acho que Até eu vou ver. Depois que você falou, fiquei até curioso. Vamos ver hoje. Façamos. Façamos. E bom, é isso. Britpop, deixa aqui no comentário. Se vocês quiserem xingá-lo aqui, falando, pô, esse cara baixou Oasis. Talvez eu tenha despertado a ira de vários fãs de Oasis. Não é nada pessoal, gente, eu só não gosto. Não, acho que você agora já tá... A galera já tá gostando de você. Tomara. Meu coraçãozinho agradece. E deixa aqui no comentário o que você gosta, pô. Até fazer uma brincadeira diferente, já que a gente brinca tanto que é melhor Oasis ou Blur, não sei o que. Deixa aqui qual é a sua predileta, tirando Oasis e Blur, né? O que você acha? Vai ter muita gente boa aí comentando de bandas que a gente nem citou. Pois é. Spiral Carpets, tem muita coisa aí que a gente citou. Jesus Suede. Jones, Suede, que é uma banda que eu absolutamente amo, Suede, acho muito boa. Aí deixa aqui no isso. comentário e amanhã a gente tá de volta com mais um vídeo aqui no canal da Fidelidade. Tchau.